Olá, sejam bem-vindos! Estamos finalmente aqui para a nossa live de domingo mensal do mês de maio. É um prazer receber a todos vocês. Aos novos, eu peço que você fique comigo e que, se você assim desejar, por favor, ajude esse espaço, faça a inscrição do canal, deixe um joinha nesse vídeo e também, se desejar, assine o sininho de lembretes para receber todas as futuras notificações. Finalmente chegamos na live em que vamos falar sobre contrassignação ou contrassignalação. Eu já havia convidado vocês para esse papo, para esse material, num vídeo de umas 2 semanas atrás, intitulado Uma Mensagem para o Mundo do Seu Coração. E agora estamos aqui, e hoje eu vou falar de 5 maneiras de atravessar, ou melhor, de se portar nesses momentos. E olha o pleonasmo, quase um semi-pleonasmo aqui, nesses momentos momentosos que estamos vivendo. Então, eu vou trazer a definição de contrassignalação ou contrassignação. E eu vou mencionar alguns exemplos que vão ajudar vocês a enxergarem de maneira prática o que envolve termos um entendimento preciso desse termo, e a gente depois vai fazer um momento de integração, ou seja, a gente vai trazer para âmbitos mais sutilizados o que nós conversamos aqui nessa live na superfície, na beira da superfície, no topo da superfície da consciência. Então, contrassignalação é, na verdade, um fenômeno interessantíssimo quando a gente começa a adentrar as mecanicidades ou o mecanismo que faz o mesmo existir, aonde você está no fluxo universal, você recebe, por exemplo, intuições internas, downloads, que podem se exprimir como a sua voz interna conversando com você, ou uma eureka, ou um insight, uma inspiração, tá? Você, além dos insights, você sente que você está sendo guiado por alguma coisa invisível, você sente a presença de algo invisível te guiando para as coisas. Pessoas te contatam no momento certo, coisas que aparentemente já estava quase que claro que não dariam certo, acabam acontecendo. E também há o lado reverso, onde pessoas que você nunca imaginaria que sairiam da sua vida simplesmente saem por motivos que ficam totalmente impalpáveis, ou seja, por motivos que nunca ficam desvelados pelas pessoas, nunca vêm à superfície. É como se mudasse uma chavezinha nessas pessoas e essas pessoas desaparecessem. Isso também se aplica para eventos, situações, coisas que não dão certo. Às vezes fica até parecendo que, no caso das pessoas, como eu estava mencionando, nem elas mesmas sabem, porque deu uma louca, entre aspas, nelas e elas estão saindo das suas vidas. Então, assim, nessa primeira parte da minha definição de contrassignalação, porque esse não é o todo da definição, é a parte 1 da definição. É esse processo onde você está no fluxo universal, manifestado através de todas essas maneiras que eu acabei de mencionar. E é como se você tivesse uma direção. Você vê isso como um conjunto, como uma série de peças, partes de um conjunto maior, construindo algo que talvez você não consiga vislumbrar nesse exato momento. Mas nem por isso, nem por causa disso, menos verás a percepção persistente de que algo maior está sendo construído. E aí, em oposição, ou melhor, não identitariamente essa coisa vai ser em oposição, quer dizer, imediatamente. Essa coisa que eu vou mencionar agora que vai contrastar, não necessariamente o papel dela é estar em oposição. Mas em oposição, ou melhor, em contraste, ou no outro lado deste âmbito que eu defini, o universo aparentemente começa a te dar sinalizações, ou signações, ou signalações, entendeu o nome da live?
que se opõe a tudo isso. Quando você já havia entendido consigo mesmo, ou feito as pazes consigo mesmo, ou alcançado o entendimento consigo mesmo, de que quem está atuando nesse primeiro âmbito de coisas, que eu comecei a mencionar alguns minutos atrás, é o próprio universo. Então, peraí, o universo está com alguma síndrome de personalidade múltipla, ele está fazendo várias coisas acontecerem, essas coisas podem estar acontecendo em áreas distintas da tua vida, ou seja, áreas da tua vida que não se conversam diretamente, mas você sente que tudo isso, acontecendo em pontos diferentes, está construindo essa vivência maior que você pode chamar da própria vida, ou a direção para algum ponto pivô lá na frente que seja a combinação de tudo que você já viveu até aqui. Mas aí, fora desse âmbito, você sente que tem um outro âmbito, onde o universo, em momentos pontuais, em momentos às vezes até bem infelizes, diríamos, porque nos pega numa tremenda surpresa, dentro de uma tremenda surpresa, em momentos assim que não cabem, a gente diria, te diz algo que desafia aquilo que você está vivendo no primeiro âmbito. Então, pessoal, eu estou falando de duas bolhas aqui. Numa bolha, você está vivendo no fluxo universal, e você vê tudo dentro dessa bolha ou âmbito conspirar para que você tenha essa percepção desta vivência maior. E tem uma segunda bolha aqui, meio que se achegando, se aproximando, meio que nas imediações dessa bolha maior, mandando hints, mandando noções de que talvez desafiem, não o todo da bolha maior, mas desafiem algumas noções dentro da primeira bolha, que façam ou te coloquem em xeque a respeito, afinal, o que tu quer, universo? Então isso é a contra-signalação. É quando o universo começa a fazer você entreter, não por escolha própria, não por sua própria e direta iniciativa, noções que não necessariamente já vão se chocar imediatamente, mas que têm o potencial de se chocarem. É quando o universo faz você entreter dois âmbitos de vivência, e não necessariamente você vai estar nos dois, como eu disse, você vai estar no primeiro, e o segundo você vê se aproximando, e o universo vai fazer você entreter a percepção da presença dessa segunda bolha de percepção. Que se a gente fosse descamá-la inteiramente, se a gente fosse descascá-la inteiramente, ela tem muitos ou todos os seus elementos, são uma ameaça aos elementos que são protegidos e são prosperados e são manifestados na primeira bolha. Então a contra-signalação é o universo, ele te dando o que ele entende que você precisa, mas ele sempre mantendo em você a percepção do questionamento a respeito do que ele está te entregando. Ele quer que você permaneça nesse estado aonde você está plenamente imerso na primeira bolha, mas você está ciente de outras possibilidades que não cabem na primeira bolha experiencial. E às vezes ele até te permita vislumbres suficientemente profundos para que você, aí do seu próprio desvelamento, coloque em contrastação elementos distintos, já só partindo do fato de estar em bolhas diferentes, ou elementos que se tornam distintos quando você, com o fio da tua mente, os costura e vê em que pontos eles se tornam diferentes, em que pontos eles diferem, ou quão diferentes eles se tornam. Eu sei, parece conversa de louco, mas o que eu quero dizer é, o universo, se a gente fosse personalizá-lo, e as pessoas geralmente o personalizam como Deus, ele não está satisfeito, e note, essa noção que eu estou apresentando aqui sobre o universo só faz sentido eu usar até as adjetivações como satisfeito, não satisfeito,
dentro do esquema de que nós estamos personalizando o universo, tá? Momentaneamente para efeitos educativos. Então, o universo, coloque aqui na palavra universo, qualquer outra coisa que seria o sinônimo para você do universo, parece não estar satisfeito de que você esteja no fluxo universal, pelo simples ato de você estar no fluxo universal, principalmente porque quando você está no fluxo universal, as chances são esmagadoramente maiores de tudo dar certo do que dar errado, ou seja, estamos falando aí de algo acima de 80%, tá? E quando tudo dá certo, e quando tudo começa a dar certo, não teria por que você ficar vislumbrando a esquemática que poderia produzir o inverso ou o distintamente diferente daquelas experiências, mas o universo parece não estar satisfeito que você esteja plenamente imerso no fluxo universal sem estar sempre apercebido do que o fluxo gera, do que o fluxo se torna no seu estado reverso. E o louco é que o estado reverso do fluxo não é um estado de influxo, não é um estado de desfluxo, não é um estado de cessação do fluxo. É justamente isso. Ele é um fluxo reverso, é como se fosse uma entropia reversa, certo? É como se o tempo começasse a correr para trás. Lembrando que o fluxo universal, ele não está limitado à ideia de tempo. Tempo é uma experiência dimensional desse espaço onde nós estamos no universo, mas boa parte do universo, e por universo que a gente também está compreendendo na definição vários outros universos dentro deste primeiro que não atuam sobre a influência ou a ditativa de tempo e espaço alguma, tá? Então, para nós, sim, o fluxo vai ter essa linha experiencial que chamamos de tempo. Mas note, o inverso, e é interessante usar a palavra inverso, eu não estou usando reverso. O inverso, porque inverso e reverso, gente, parecem sinônimos, eles podem ser coisas diferentes. E constituem-se como coisas diferentes em certos contextos. O inverso do fluxo seria, vamos dizer, se o fluxo privilegiasse a sua expansão através do destrutivo, através do caos, vamos assim colocar. Então ele continua seu fluxo, ele vai continuar fluindo, mas ele vai ter uma bias no sistema dele para que ele deixe crescer tudo que é de mal. E mal pela nossa definição humana, tudo que dá vazão ao que aqui no mundo físico a gente veria como as aberrações, as atrocidades e assim por diante, tá? Então, assim, é como se o fluxo, quando você está no âmbito do fluxo universal, que no nosso caso é um fluxo cuja bias, quer dizer, cuja predisposição é favorecer o seu crescimento através da experiência da expansão, ou seja, do que nós definiríamos como bem, é como se o fluxo não quisesse que você esquecesse que ele tem essa potencialidade de também se expandir igualmente através do inverso, onde ele privilegiaria um outro conjunto principal de experiências que aí se desdobrariam em muitas outras temáticas menores e sobreposições das primeiras e manifestações secundárias dessas e terciárias e quaternárias e assim por diante. Então isso é a contra-signalação. O fluxo universal, ele é um fluxo tão bem sucedido, tão fluxial, tão corrente, justamente porque ele nunca esquece, não da sua natureza dual, mas ele nunca esquece que ele pode se expandir, não somente através do seu próprio fluir, mas para outras temáticas de fluição. E geralmente a que ele faz você entreter nas suas proximidades perceptórias é uma outra temática de fluição que é a mais próxima dessa daqui,
justamente não porque é mais igual a essa, mas é porque é a que mais se contrasta a essa. É onde mais você vai se perceber dentro do fluxo, por essa ser tão diferente. Esta é tão diferente do fluxo que o fluxo se destaca. E você percebe que o fluxo não é tudo que existe. Quando você percebe que não é tudo que existe, você olha para o que existe além do fluxo. E a primeira coisa que existe além do fluxo é o inverso do fluxo. E aí alguns vão me perguntar, mas tá, esse inverso do fluxo, você disse, Charlie, que é apenas uma das muitas temáticas. Sim, há outras temáticas do mesmo fluxo que estão cerceando também o principal. Mas ele sempre vai trazer aquela que faz você se aperceber dentro dele. Então, é como se Deus, a consciência suprema, quisesse que você estivesse muito ciente a todo momento de que você está no fluxo. Tá? E como ele faz essa ciência? Não necessariamente, apesar que começa assim para a maioria das pessoas, você percebe como tudo está dando certo. Mas por fazer você ter uma visão extra perceptória, fora do fluxo, e ver que o fluxo também está ali. Mas numa outra conjuntura, esta aqui, que desafiaria até a própria definição do fluxo. É como se para a permanência da existência do fluxo precisássemos visualizá-lo nas maneiras ou nos potenciais em que nós o definiríamos como qualquer outra coisa, menos como fluxo, mas ainda assim é o fluxo. E aqui vai um momento de pausa. Aí vocês vão falar, o fluxo é o mesmo que Deus? Na melhor das colocações, pessoal, o fluxo é uma das cadeias neurais de Deus. Ou seja, existem várias e existem infinitas. Aí vocês vão me perguntar, o fluxo é o tempo? Não. O fluxo não é o tempo. O tempo é uma forma de... É uma forma é uma das muitas linhas que formam esse tear. Que formam essa estrutura que podemos entender como fluxo. Mas dentro do fluxo, o tempo é uma coisa muito pequena em relação ao fluxo. É tão diminuta que é ilusória. E, gente, é muito importante aqui eu fazer um breve detour, um breve desvio e definir para vocês o que a gente quer dizer por ilusório. Às vezes eu já usei simultaneamente por lapso meu e também, como eu trabalho com alguns temas tão profundamente, algumas coisas acabam meio que virando sinônimos para mim, mas que eu sei que na teórica da coisa, até na prática mesmo, não o são. E esqueço de expositar isso para vocês nos vídeos e posso até estar contribuindo para passar uma conotação errada de entendimento. Então aqui a corrijo. Muitas vezes eu uso ilusório como irreal, tá? Mas na realidade do fato, falando bem explicitamente, por exemplo, quando a gente fala que esse mundo físico, ou essa densidade física na qual o mundo físico está, ou este universo físico, ele é ilusório. Nós não estamos querendo dizer que ele é irreal, entendeu? Num certo sentido, sim, estamos querendo dizer isso, mas no sentido assim, cerne da coisa, não estamos querendo dizer que algo ilusório é algo irreal. Vou te dar um exemplo. Pessoas que veem vultos, tá? Pessoas que ouvem vozes dentro da cabeça que não são casos realmente espirituais. Existe mesmo, tá, gente? Há pessoas que ouvem vozes, veem vultos e não tem nada a ver com mediunidade. Não tem nada a ver com obsessores, certo? É uma desestruturação, são processos relacionados inteiramente apenas ao sistema cerebral, ao órgão físico e como este se organiza e assim por diante, pode ter uma questão química e assim por diante, tá? No caso dessas pessoas, ok? Mesmo vamos falar no caso de pessoas que ouvem vozes e veem vultos, e nesse caso é por causa da espiritualidade mesmo, tá? Em ambos os casos, pessoas que não estão nesses dois contextos. No primeiro caso, os especialistas, que obviamente estão tratando os primeiros,
Tem que estar minimamente saudáveis para tratar alguém não saudável. E no caso do segundo grupo, qualquer pessoa que nunca ouviu falar que vultos existem, ouve que é possível ouvir vozes de outros seres dentro da cabeça, eles vão enxergar esses dois grupos como algo ilusório, certo? Por motivos diferentes, tá? Os especialistas da área da saúde vão enxergar aquilo ilusório, aquelas vozes, aqueles vultos, através da percepção pré-aprendida de que todos esses casos sempre são por uma questão química, ou uma questão neural ou cerebral, ou o que quer que as áreas deles explicam que faça o cérebro dar esse tipo de perspectiva para as pessoas. Ok? E no segundo grupo aqui, de pessoas que também estão tendo essas experiências, mas não por um caso clínico, e sim por um caso espiritual, as pessoas daqui que estão olhando para essas, quer sejam especialistas ou não, também vão achar isso ilusório, se não tiverem o contexto. Talvez um especialista, olhando para o segundo grupo de pessoas, que está tendo às vezes as mesmas experiências que os primeiros, mas por origens completamente diferentes, eles vão tentar catalogar esse segundo grupo de pessoas como, né, dentro do que eles aprenderam, porque eles nunca também aprenderam de que há uma barreira além disso, de que esses podem ser sintomas de uma experiência completamente diferente que não seja clínica e médica, tá certo? Então, sim, eles nunca foram treinados, porque na área deles não existem, para eles entenderem diferenciar, porque tem uma diferença muito mínima, às vezes muito imperceptível, muito surdinal, quer dizer, muito escondida do que faz um grupo de pessoas ser clínico e outro ser espiritual, tá? Então, como eles não foram treinados a saber de que há essas diferenças que transformariam um grupo de pessoas num caso completamente diferente do primeiro, mesmo que os sintomas sejam os mesmos, eles vão achar que esses daqui são ilusórios, mas a referência deles vai ser médica, da área deles. E uma pessoa leiga, mediana, vai achar que esse segundo grupo aqui é ilusório, né, porque as pessoas não têm noção nenhuma, nem médica, nem de alguma outra coisa. Agora veja, é ilusório. Quer dizer que então é menos real para quem está passando pelo processo? Não. Por exemplo, um médico da área, ele nunca vai dizer para o paciente, falar, olha, isso é irreal. Porque ele sabe que é um processo ali, que para aquele paciente, naquelas circunstâncias, aquilo é real. Tem um aspecto de realidade para a pessoa. Às vezes até a pessoa falar sozinha, às vezes ficar muito raivosa, tomar medidas absurdas, entende? O médico, ele não vai negar a realidade do processo. Ele vai apenas encarar de que não é uma... Como que eu posso colocar? Não é uma realidade predominante, não é uma realidade, digamos, prescrita como parte natural dos processos da saúde mental e é produzida por uma excepcionalidade, ou seja, um desequilíbrio, qualquer que seja a natureza desse equilíbrio, ou uma série de outros fatores, e por isso é ilusória. Consegue perceber? Ok? Então, assim... Aí você vai falar, mas e o segundo grupo de pessoas, Charlie? É ilusório também, né? Então, aí depende, né? Porque, por exemplo, no segundo grupo de pessoas, nesse caso, vai parecer, algumas das pessoas vão encarar tanto ilusório e logo como irreal, tá? Então, ilusório e irreal não é a mesma coisa. Mas outras pessoas, talvez de cabeça mais aberta, vão falar, tá, eu não sei por que você está tendo essa experiência, mas para você é real. Então a realidade tem um aspecto subjetivo. E assim, aqui mesmo pro primeiro grupo, né? O médico, o especialista, ele vai determinar aquilo como real para a pessoa, mas dentro do que a gente define, fora dos âmbitos da mente, como que a realidade então é irreal, tá? E irreal porque parte de algo ilusório, porque é algo que não se comunica com o resto da nossa construção de realidade.
E aí aqui, né, nesse segundo grupo, gente, eu tô fazendo um destrinchamento enorme aqui. Mas aqui no segundo grupo, pode ser ilusório para a pessoa, tá? Para a própria pessoa. Às vezes é algo real, espíritos estão se comunicando com ela, ou tá tendo uma experiência espiritual que não necessariamente são espíritos se comunicando, mas é ilusório para a própria pessoa. E é louco, é algo real, ela não nega que é real, mas dentro dessa realidade é ilusório para ela. Tá? Por que é ilusório? Porque é confuso. E a ilusão, ela tem esse aspecto de nos confundir. Então, por exemplo, às vezes ela acha que ela está conversando com espíritos e, na verdade, ela está conversando com aspectos do seu ser que se afloraram, vieram à superfície e ganham ares de personalidade, tá? Às vezes ela acha que é um obsessor, tá bom? E às vezes, na verdade, a mente dela se fica agrimentando e criando subpersonalidades. Então, não é um ser de fora. Então, consegue perceber, mesmo para a pessoa que passa pela experiência, pode haver esse conviver entre, é real, eu tô passando por isso, mas eu sei que é ilusório. A pessoa tem ou essa autocrítica ou essa autopercepção de que é ilusório, tá? Então, é importante, eu já usei intercambiavelmente ilusório e real, mas nem tudo que é ilusório é irreal, tá? E nem tudo que é real... E nem tudo que isso mesmo. E nem tudo que é real, tá bom? Para alguém... eu tenho que rebobinar um pouco aqui a frase, porque até eu me perdi, porque você viu que são muitas nuances. Mas vamos lá de novo, vamos começar do sério. Pessoal, nem tudo que é ilusório é irreal. Tá, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. O segundo ponto nem toda a realidade... tá? É a realidade predominante. E por isso pode, dentro de certos contextos, ser taxadas como ilusório. E ilusório a partir de quando se privilegia uma realidade sobre a outra. E aí é o terceiro ponto. Há sim coisas que são reais e ao mesmo tempo ilusórios. E os próprios participantes no evento, na experiência, assim o descrevem. Tá? Então, quando a gente fala agora, depois que eu fiz todo, né, esse desvio, aí eu volto aqui para a conversa do fluxo e da contrassignalação. Quando a gente fala que o mundo físico ele é ilusório e por isso irreal, na verdade não é negando, tá? E aqui vai parecer contraditório agora, é proposital isso. Não é negando a realidade afirmativa do nosso mundo, tá? De que nós temos um corpo, de que esse mundo ele é empírico, por exemplo, ele tem uma estrutura meio fixa em que dá para fazer experimentos, dá para se prever acontecimentos climáticos. Então, não é negando a experiência real deste mundo. Quando a gente parte do ponto, a gente faz o pulo, tá, de compreensão de que porque ele é ilusório na perspectiva espiritual, então ele é irreal, da perspectiva de que existe uma realidade maior que extrapola este mundo, e esta realidade maior, ela é permanente, ela não se dissolve, ela é eterna e imortal. E este mundo físico, com todas as densidades que o compõem, ou na densidade maior na qual este habita e está alocado, ele não é permanente, ele vai se dissolver, o universo físico vai deixar de existir, a Terra vai deixar de existir, tá certo? E além disso, só isso, né, a gente então aqui está definindo o que é real e o que é irreal com base na permanência, ou seja, com base na duração. Então, tudo na espiritualidade que não é duradouro, tá, é ilusório, certo? Porque é passageiro. Então, nesse sentido que a gente fala que o mundo físico é ilusório, não é negando a percepção intrínseca e inegável de que existe um mundo físico. Só que aí quando a gente entra em aspectos, por exemplo, que a gente fala que o mundo físico, além de não ser permanente, porque ele vai deixar de existir um dia, isso até os cientistas não negam, né? Eles até confirmam, de que tudo tem uma data de validade dentro do universo físico, tá? Quando a gente também adiciona as camadas de que tem uma matrix, aqui tem várias camadas de hipnose nesse planeta, aí a gente fala também que esse mundo, mesmo ele sendo real nos próprios termos no qual ele está imerso, ele acaba sendo irreal, porque a gente nem experiencia o mundo físico, que é real, da sua maneira virgem. A gente já o consome, ou a gente já o experiencia
através de uma série de camadas hipnóticas que deturpam a nossa percepção da realidade física. E dentro dessas está incluso ideologias, política, filosofia, movimentos sociais, a história, as artes, o entretenimento, entende? Então é por isso que às vezes a gente já faz esse pulo direto. O mundo físico, o plano físico, o universo físico, ele é ilusório também, por isso irreal, ele não é real. Mas no meio disso tem um universo físico real. É que nós humanos não estamos enxergando esse universo físico de uma maneira mais límpida, cristalina, sem todas as interferências das próprias camadas de hipnose que nós criamos, tá? Então, assim, é importante dizer isso porque alguns acham que a gente está fazendo uma negação da realidade do mundo físico, quando a gente fala que aqui é ilusório. Não, tá? É ilusório em contraste com algo maior. É apenas um sopro isso daqui, então é ilusório, passageiro, tá? Deveria ser, ainda que ilusório, deveria ser real. Deixa de ser real pelos próprios humanos, que se focam em muitas outras coisas enquanto estão encarnados no mundo físico, e passam a achar que essas coisas é o sinônimo de estar no mundo físico, entende? Por exemplo, que a gente já falou aqui no canal várias vezes, os glamours, né? O glamour, muito falado na teosofia e no esoterismo. Você acha que o que faz o mundo físico ser real é o seu senso de carreira, é como você é respeitado na comunidade, é os bens materiais. Então, entende, você está no mundo físico, mas você não está experienciando o mundo físico. Você está experienciando uma versão hipnótica criada a respeito do mundo físico. Você está deixando muita coisa passar, assim, ó, pelo teu campo de percepção, sem você fazer elas pararem e você apreciá-las, tá? Isso é o mesmo que dizer você não está no momento presente, tá? Então eu queria fazer essa distinção, ok? Então, assim, se vocês levarem só isso dessa live já vale. Quando falamos que o mundo físico ele é ilusório porque ele é passageiro. Você não vai ficar aqui para sempre, ele também não vai ficar aqui para sempre. Nunca foi esse o propósito, tá certo? Mas isso não quer dizer que ele é irreal. Certo? Ele ter se tornado irreal, e não das bases empíricas, tá, gente? Não em bases científicas. Ele ter se tornado irreal tem a ver com a matrix de controle, tem a ver com as camadas hipnóticas que fazem a gente se focar em tudo menos aonde nós estamos. No mundo físico, em 2022, com todas as suas mazelas, problemas e complicações, e também belezas, porque há belezas também. Certíssimo? Então tá, na verdade até saiu um pouco do assunto da contra-signalação, ou contra-signação, mas era importante eu trazer esse comentário aqui. Então, eu vou dar um exemplo agora de contra-signação. Vamos imaginar que você... Quer ver? Gente, tem até algo me coçando aqui. Essa é uma chácara da ascensão. Mas vamos, por exemplo, imaginar que você pede para o universo. Pedir, na verdade, não é uma boa maneira de você receber nada do universo, mas né, vamos partir do ponto aqui como muitas pessoas fazem. Você pede do universo que você quer ter um parceiro. Tá certo? Você quer ter um parceiro para você desenvolver o seu trabalho, a sua missão de vida juntos, o que quer que seja. Ou pode ter uma vida, né, a dois com alguém. E aí, até então, você está recebendo tudo que o universo está te pedindo. Mas nesse caso específico, o universo começa a te pontuar. Vamos pensar como você começa a te trazer na tua mente ou na tua visão, ou dentro do teu mundo físico, a lembrança de uma pessoa que já passou pela tua vida. E de que hoje já não tem mais fala predominante na tua vida, já não faz mais parte da tua vida. E tu fica sem entender. Mas peraí, universo, não, eu não quero esta pessoa. Universo, eu estou falando, eu estou pedindo isso não porque eu estou preocupado com essa pessoa que já passou pela minha vida. E aí o universo fica te mandando isso. E isso vai te causando talvez uma profunda dissatisfação, um profundo incômodo. E aí talvez um dia você fique enfesado e você tem uma quebra, assim, você tem um expurgo emocional, você fica, pô, tô te pedindo uma coisa, por que você tá me trazendo? Isso daqui eu não quero olhar pra essa pessoa. A minha questão de eu querer estar com um parceiro não tem nada a ver com essa pessoa aqui, pô. Por que você tá me trazendo isso? Aí você entende. Olha que interessante.
o universo ficar te martelando a imagem dessa pessoa, ou de um relacionamento antigo, ou de um relacionamento que não deu certo, faz você ficar curioso, instigado. Primeiro você tenta resistir à contrassignação, que é o universo te mostrando algo que aparentemente não tem nada a ver com o seu pedido, ok? Porque assim, você já se encara suficientemente bem, até emocionalmente, para você vislumbrar estar num relacionamento com alguém. Então isso quer dizer que você até que abriu mão o suficiente daquela pessoa. Você até pediu de maneira aberta para o universo, né? Você não falou, eu quero estar com tal pessoa, eu quero ter alguém, quem quer que seja. Mas o universo fica te levando de volta para aquela pessoa. E aí depois da raiva de você ficar resistindo, né? Tipo, rechaçando, reempurrando de volta para o universo algo que aparentemente não tem nada a ver com o teu pedido, a não ser o ponto em comum de que sim, é uma pessoa que poderia ser um potencial parceiro, alguém que você poderia desenvolver um relacionamento, mas que ficou no passado da tua vida. Aí depois do momento de raiva, aí, assim, se você for uma pessoa minimamente espiritualizada, você vai sentar e você vai tentar fazer as conexões e provavelmente você vai descobrir coisas ali, não vou dizer que não estavam resolvidas, mas coisas que, na verdade, não é que estavam mal resolvidas ou não completamente resolvidas. Você não tinha nem conhecimento delas em primeiro lugar para tê-las resolvido. E aí, numa certa altura, você talvez entende o seguinte. Você pediu para o universo, quero ter um parceiro, uma parceira, alguém para estar na minha vida. Aí o universo mostra esse evento, que no caso aqui no exemplo foi que é uma pessoa que já passou pela tua vida. E o universo está te perguntando, tá, mas você já fez o trabalho inteiro? Tudo bem, pensa você e o universo conversando. Universo, eu quero isso. Aí o universo traz uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, te mostra e te fala, tá, mas você já fez o trabalho interno completo? E aí, é esse ponto que você tem que pegar. O universo às vezes não tá te mostrando essa pessoa para que você entenda que é esta pessoa que tem que ser o parceiro da tua vida. Catou? Ok? O universo às vezes não tá te mostrando essa pessoa porque talvez ficou algo não resolvido entre você e esta pessoa. O universo, ele está usando algo que ele sabe, como de fato acaba acontecendo, que vai produzir em você um processo de autofagia. Ou seja, que vai produzir em você um processo de questionamento. Porque parece que é algo não conectado com o que você pediu. E de fato, ele está te trazendo algo não conectado com o que você pediu para que haja contraste. Para que haja diálogo interno. Esse é o propósito do universo. Então, nem sempre a maneira do universo ele dar um match, ele dar um confirma nas suas vontades e desejos, é trazer o equivalentemente igual. Às vezes ele traz o contrastante justamente para você conseguir, não dosar, mas você conseguir medir quão profunda é a vontade, por exemplo, nesse exemplo, você estar com um parceiro. Faz sentido? Tá certo? Então assim, a coisa que ele está te trazendo, no caso aqui, uma pessoa do seu passado, nada tem a ver com a coisa e com a prévia relação que você teve com a coisa. Isso daqui tem a ver com a capacidade, tá, de esta coisa que foi trazida produzir em você justamente essa percepção. Nossa, mas isso não está no fluxo do que eu pedi. É justamente. Não está no fluxo. Tem um motivo. Porque se a sua vontade, a sua determinação, ou a sua resolução que você pediu ao universo não for profundo o suficiente, você, quando for essa coisa for contrastada com algo que você não queria, ou nem estava no teu campo de visão, essa daqui não vai permanecer. Essa vai esmorecer. Tá? Porque é no contraste entre coisas que a gente vê a externaninidade das coisas. Desculpa, essa é uma palavra difícil. E por externaninidade das coisas, quer dizer, é no contraste entre coisas que não deveriam se relacionar. Opa, até quebrei, ó. Realmente a resolução aqui do exemplo que eu dei é mais forte do que a coisa trazida pelo universo. É na externaninidade das coisas, ou seja,
É no choque entre coisas que não deveriam se relacionar, é que a gente testa a sobriedade do que se quer, é que a gente testa a profundidade, a veracidade das coisas, tá certo? Então vamos supor até que tenha ficado alguma coisa sem resolver nesse relacionamento aqui, mas não é algo assim que vai, tipo, travar a tua vida, tá? E mesmo assim, talvez o universo nem tenha trazido essa coisa para contrastar com o que você quer agora, para você resolver aquela coisa não resolvida. Aí a coisa traz, tá? Vamos supor, se essa coisa não resolvida tiver mais força de energia do que a sua atual resolução, ela pode fazer essa autorresolução, esse pedido se desfazer. Então, assim, é como se o universo, na contrassignalação, gente, ou na contrassignação, ele testasse o quão veraz é aquilo que você quer atrair através do teu campo de energia. Então, às vezes, a melhor resposta que o universo te dá não é te confirmar diretamente, intelectualmente, logicamente, aquilo que se deve ou não deve fazer. É trazer para o teu campo de percepção algo que possa fazer frente a isso que você quer. E deixar essas duas coisas entrarem em choque. E na entrada desse choque, aí o universo vai perceber o quanto você quer aquilo que você está pedindo. Porque se aquilo sair das cinzas do choque, sair como a fênix, aí o universo entende. Isso daqui não vai embora tão fácil não. Isso daqui tem que ser atendido, porque isso daqui vai sobreviver a qualquer coisa que tiver no caminho. Entende como o universo? Aí você vai falar, nossa, mas o universo é sadista. Não, o universo está apenas correndo o seu próprio processo de percepção de si mesmo e daqueles que são este mesmo diferenciados, individualizados como almas dentro do fluxo. Então entenda, às vezes você vai ficar assim, nossa, o universo não me responde o que eu peço. E você vai ficar meio, como que eu posso dizer? Você vai ficar, tá, tudo bem, ele tá me trazendo umas coisas que eu não tô entendendo. O que tem? Assim, não é sobre entender. Às vezes o universo está trazendo apenas algo para contraste. É como se o universo quisesse decidir se ele vai investir naquilo que você está pedindo. Se aquilo tem gás, se ele trouxer para você tudo que é necessário para aquilo se manifestar e acontecer, se você... Se aquilo vai ter estrutura própria para rodar dentro do fluxo. Porque assim, pessoal, o universo ele dá apenas um empurrão muitas vezes. Ele não faz todo o trabalho. Tá? Nós estamos tanto no fluxo como somos componentes que constroem o fluxo. Tá? Então, é importante. O universo às vezes vai trazer coisas contraditórias. É importante entendermos isso. O universo às vezes vai trazer coisas contraditórias ao que nós pedimos, justamente para ver o quão assentado aquilo já está em você e como uma prévia, sabe? Um estudo prévio de como isso que você quer ser manifestado vai reagir às intempéries ou às forças que detraem de isso se manifestar, como isso vai se relacionar ou reagir a essas e quais são os possíveis resultados desses choques, que de fato, quando algo entra em manifestação no físico, vai acabar encontrando. Forças detraentes, quer dizer, forças que não querem que aquilo se manifeste, forças... Alguns até digam negativas, os empecilhos do mundo físico, as coisas que dão errado, tá? Então, eu vejo muitas pessoas falando, né, na internet, não, mas o universo vai me guiando através de sinais. E você pode ver quando elas contam sobre quais os sinais que elas receberam, é tipo sinais assim, por exemplo, os números, né, 11, 11, 22, 22, 33, 33, né? As pessoas, né, elas vão na internet e pesquisam, né, já tem toda uma biblioteca, um grimório praticamente, sobre o que cada número representa, mas aquilo ali, gente, é tudo mentalização, o universo não tá te mandando o número, porque ele quer que você tire alguma mensagem intelectual ou mentalizada daquilo. Tu entende o que eu tô querendo dizer? Os números, alguns dizem, os números é o universo, é a alma te mandando um olá, tá? Ok? E tudo bem, tá ok, são todas opiniões válidas, mas na realidade, por exemplo,
Às vezes tem isso também, que isso é antigo aqui no planeta, né? Certos animais entram na casa ou morrem, ou você vê certos bichos e você associa eles com algumas mensagens espirituais, tá? Mas às vezes o que está acontecendo ali, assim, de uma maneira mais simples da coisa, é uma contra-signalação, ok? É muito difícil o ser humano ele olhar para algo e não signalar nada, não significar nada naquilo. Entender que você está apenas vendo um outro fluxo universal. Porque é isso. Os números sincrônicos não quer dizer que você está no fluxo universal. Ok? Por exemplo, eu vejo tem pessoas que veem números sincrônicos a toda hora e não tiveram acordar espiritual. Ou tiveram acordar espiritual, mas não estão na presença. Os números, ok? É apenas você enxergando um fluxo inverso do fluxo universal no qual você está. É apenas isso. Aonde as coisas funcionam matematicamente. Tá? Os animais que você às vezes vê, as coisas, é apenas você observando uma outra forma de comunicação do fluxo. E não necessariamente está comunicando a você. Ela está paralela a você e você está passando por ela. É apenas isso. Ok? Então esse que é o ponto da contra-signalação. Quando vem coisas que não estão alinhadas com você, mas você sente que foi o universo que trouxe, você fala, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu pedi. Não é para ter a ver. É para se testar dois fluxos e ver qual se sobressai. São fricções de fluxos. Isso é a contra-signalação. Isso é a contra-signação. Recentemente, eu vou tomar uma água aqui. Eu tive uma experiência muito forte de contra-signação e eu fiquei tipo uns 5 dias nessa experiência de contra-signação. Na verdade, essa experiência de contra-signação, ela até me levou para outra coisa que nós chamamos de algnos, que eu devo fazer uma outra live, uma live futura sobre isso. Foram 5 dias, assim, gente, intensos. Tá? Intensos. E, na verdade, essa contra-signação que eu passei tinha a ver com renunciação, que tem até a ver com uma das iniciações planetárias e, na verdade, algo que eu escolhi reviver nessa vida, mas algo que eu já passei em outras vidas. E, no fim, tudo que aconteceu, se eu fosse contar para vocês, é que não há tempo aqui, vocês iam ver como nada se encaixava com nada. E, na verdade, construiu um tear, um tecido maior que você fala, gente, como assim? Essas coisas não se conversam. Mas me levou para um ponto, e obviamente eu já sabia que era a contra-signação acontecendo, em que eu vi que o universo, ele queria ver a que ponto chegaria a minha renunciação a respeito de um certo tema. Era um teste energético, certo? Não era o universo, obviamente não era o universo duvidando, mas visto que o universo não duvidava, ou que o universo não duvida, ele sabia de que aquilo poderia se desenrolar naturalmente, porque o universo, estava certo de que na fricção entre as duas coisas é que iria permanecer aquilo que eu sempre tenho reiterado por muitas vidas, tenho reforçado por muitas vidas, e de fato foi. Tá? A outra coisa sucumbiu. Então, é isso. Eu gosto de falar que a contra-signalação são esses pontos de encontro em que os fluxos, para eles continuarem a serem tecidos, eles se empetecem momentaneamente. Eles criam pontos de conexões onde eles trocam informações. Por exemplo, nessa contra-signalação que eu tive uma experiência de ver um fluxo inverso do universo, aonde, que eu já sempre soube já há muitas vidas, mas eu já tive vários
pontos de conexão com esse fluxo inverso, aonde a expansão universal é dada através da dor e do sofrimento, que por incrível que pareça, gente, não é o fluxo no qual está operante a nossa Terra e o nosso universo físico. A nossa Terra e o nosso universo físico está num fluxo onde a expansão do fluxo universal se dá através da expansividade, ou seja, do amor e assim por diante. Mas nem todos os fluxos de consciência universais são assim. Então, nesse fluxo inverso, se dava através de quanto mais dor num mundo, num universo, mais havia estranhamente, né, através desse retracionismo, porque dor e sofrimento é retração, não é expansão. Se dava alguma expansão desganhada, deturpada, distorcida em relação ao nosso, certo? E eu fiz um ponto de conexão nessa contrassignalação minha, aonde, como que eu posso dizer, havia nesse ponto de encontro, quase como se o universo estivesse me perguntando, Charlie, se você estivesse neste fluxo inverso, onde você sabe, você está nesse fluxo inverso, quando você está num dos fluxos universais, gente, você vai ficar lá por muito tempo, tá? E aí onde o universo meio que estava me falando assim, Charlie, não tivesse tipo ninguém olhando. Essas são as regras dali, é perfeitamente aceitável que esse fluxo exista, tanto que ele exista, mas assim, que valor ganharia certo dos preceitos que te trouxeram até aqui nesta vida, neste outro fluxo, nesse fluxo primeiro? Ok? E era basicamente o universo me convidando para trazer a minha experiência e desdobrá-la dentro de outros fluxos, e eu disse para o universo, eu disse para a consciência criativa, não. Eu quero trabalhar apenas com estes fluxos, e eu não renuncio a este fluxo aqui, mas eu o deixo na chancela. Isso quer dizer, eu deixo emparelhado, ele está seguindo junto com a gente, mas não atuante, tá? Não comunicante, não comunicativo. Tá certo? E qualquer coisa deste fluxo, que inclui pessoas que talvez precisam atravessar para o outro fluxo, eu deixarei que isso seja feito por aquilo que observa e passeia entre todos os fluxos da universalidade. Então é muito interessante. Não é que o universo ele vai testar os nossos limites, mas ele vai nos dar... O universo é o grande filósofo, é o grande refletor. Ele vai nos dar essa oportunidade de refletirmos sobre a natureza do que forma tudo que começa a se exteriorizar, da borda do eu sou para todas as direções. Principalmente quando você já está mesclado à sua mônada, você já é o próprio eu sou o que eu sou. Tá? E nessa parte da expressão eu sou o que eu sou, o que seria esse o que para você? Porque esse o que dentro do eu sou, o que eu sou, podem ser coisas infinitas. Então, a contrassignalação, ela é esse alinhamento do que um certo fluxo do universo, e quando eu falo um fluxo do universo, aqui eu falo do universo de uma maneira mais ampla, todos os universos, tá? Não há apenas um fluxo universal. Ok? Tipo assim, o nosso universo ele tem um fluxo só, mas eu falo a palavra universo expandida no sentido maior, que se refere a muitos universos. Podemos ter vários universos com o mesmo fluxo, podemos ter universos que não estão associados a universo algum, podemos ter uma outra série de vários universos atuando em outro fluxo, ok? Nós podemos ter plural universos, que na verdade é uma mistura de todos esses, e o negócio vai longe. Eu tô até destoando aqui de tudo que eu deveria, do tanto que eu deveria estar falando. Mas assim, a contrassignalação é meio que um alinhamento, é um apagamento do seu fluxo dentro do fluxo. É aqueles pontos de sentinela mesmo, onde
lhe é questionado por que você quer continuar com essa experiência, quão longe você quer ir nessa experiência, você está mesmo preparado para ir para essa experiência? Então, são essas as respostas que você vai receber de Deus. Às vezes, Deus não responde, Deus questiona. É interessante. Então, às vezes, Deus não vai falar, olha, muito bem, vá, faça isso. Deus vai falar, tudo bem, você quer realmente fazer isso? E ele usa esses momentos de contraste, que na verdade você tem que catar que tem uma pergunta escondida ali. Talvez essa seja a grande experiência da contra-signalação. E aí, vem as 5 coisas que eu falei naquele vídeo de 2 semanas atrás, que eu queria passar neste vídeo aqui, sobre a contra-signalação. A contra-signalação, para quem é um processo que faz o mundo ser forçado a olhar em direção a uma mentalização cada vez menor. Porque você viu a complexidade de falar desse tema. Na contra-signalação, para quem vai experienciar, às vezes um planeta inteiro começa a experienciar ela, é muito paradoxal. Porque Deus, ele é paradoxal. Porque se Deus existir numa caixinha fechada, em algo que possa ser plenamente expositado logicamente ou mentalmente, Deus não é mais Deus. Então entendemos Deus. Deus nunca será entendido. Tá? Então, assim, a contra-signalação, ela vai ser um aspecto da transição planetária, já está sendo a um certo ponto. Como nada começa a fazer mais sentido. Tem coisas muito nada a ver, certo? Coisas que você fala, de onde veio isso? Tá? E aí, para onde que as pessoas vão pender? Elas vão tentar o quê? Entender. Esse que é o problema. Elas vão tentar arrumar a casinha das ideias delas, tipo, tentar costurar tudo, parece a Marvel, sabe? Tentando costurar todos os seus muitos filmes do universo cinemático da Marvel. Então, e não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, para esses novos momentos que estão vindo, onde a contra-signalação é algo dentro do processo ascensional bem real para vários ascensionantes, e mesmo os ascensionantes que já estão abertos para muitas possibilidades universais, ficam meio assim, gente, o que está acontecendo aqui? Imagina então para as pessoas do cotidiano, que nem acordadas estão. Vai estar acontecendo de qualquer maneira com as pessoas que não tiveram um acordar espiritual, porque esse é o momento do acordar no planeta. Então o acordar no planeta vai acontecer mesmo, os processos do acordar vão acontecer mesmo para aqueles que não sabem que estão acordados ou que deveriam estar. Então eles vão estar passando por processos de acordar espiritual, que esse é o momento da Terra, sem saber que estes são processos espirituais. Então, perdidos a noção do que deveriam realmente estar fazendo ou se portando naquela situação. Então, a primeira coisa, quando você passar por um evento de contra-signação ou contra-signalação pessoal, pode funcionar, sim, você fazer uma cura atitudinal, tá? Esse é um primeiro momento. A cura atitudinal é aquele momento em que você senta e você tem uma conversa consigo mesmo. Pode até ser audível. Você começa a questionar os seus posicionamentos, até explorar os vários desenvolvimentos dele. Você começa a investigar, às vezes até crenças, ok? Então, isso é um ponto importante. Então, talvez você vai ter que fazer várias sessões de cura atitudinal para você conseguir começar a vislumbrar sobre o que é aquele evento de contra-signação ou contra-signalação. Tá? Segundo, esse processo de cura atitudinal não deve ser feito com a intenção de encaixotar as coisas. Sim, haverá aqui a vontade de fazer um processo de conexões, de você conectar ticos e tecos, sim, mas não com a intenção de encaixotar coisas, ou seja, de organizar a bagunça que você está observando na tua vida pessoal ou no mundo. É muito importante isso, tá? Então, aqui também esse segundo ponto parece meio contraditório, porque assim, Thiago, como assim? Como que eu vou fazer conexões? Porque na hora que eu estou fazendo conexão entre duas coisas, eu tô meio que estabelecendo uma ponte ali, uma correlação entre as coisas. Então, eu estou meio que organizando as coisas que estavam meio que afluindo para mim, ou meio que gravitando ao meu redor, e trazendo uma maior clareza sobre o papel delas, uma para com as outras, e de mim
em relação a elas e a clareza que eu tenho que ter sobre elas, para até saber como manipulá-las. Ok, calma, eu sei, vai parecer um processo bem confuso, mas é melhor se você seguir pelo que eu estou dizendo. As conexões, na hora que você começar a fazer o ponto 1, a cor atitudinal, vão vir, tá? Mas, se você apenas deixar que elas venham, as que vierem, você estar imerso ali nelas na hora que elas vierem, e você falar, tá, é isso, e você seguir o bonde, se não ficar preso a elas, tá? Você vai ver que certas coisas vão se conectar com as coisas que precisam se conectar, vai formar vários grupinhos, tá? De formas mentais e percepções agrupadas, mas não vai ter uma conversa maior entre todos eles, ok? Parece que eles vão estar, tipo, espaçados, espasmados no ar da tua consciência interna. E isso é muito importante aqui na contrassignalação. Você deve passar por esse processo, porque é o melhor processo para fazer ser revelado para você o porquê essa contrassignalização está acontecendo com você. Então, é um processo de experiência, não um processo de significação. E significação para um espaço de rotulagem. Então, esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, faça uma cura atitudinal. Segundo ponto, sim, se permita ver as conexões entre os eventos que aparentemente não deveriam se conectar, nem deveriam estar sendo falados numa mesma sessão de cura atitudinal pessoal, mas sem querer criar uma narrativa perfeita e coesa sobre eles, porque não é por isso que você está atravessando a contrassignalação. Aí, terceiro, depois da cura atitudinal, depois de você se permitir ver as conexões imprecisas, as conexões que não deveriam estar lá, ok? Aí aqui vem um momento que eu chamo de momento de vigência, tá? Esse momento é onde você se desprende dos seus 2 primeiros passos de reflexão. Um é um passo de reflexão de iniciação, que é o ponto 1. Eu vou tirar um tempo para olhar para isso. O segundo ponto eu vou tirar um momento para identificar aquilo que se conversa. E o terceiro ponto de vigência não tem a ver com os 2 primeiros. É onde você vai se distanciar, tá? E você vai permitir que aflore aquilo que não está imerso nesses 2 primeiros. E que não é dependente desses 2 primeiros, que talvez seja a real questão do porquê a contrassignalação aconteceu, ou veio a acontecer. Então, nesse terceiro passo, você vai falar dessa coisa e você vai esgotá-la, até você, porque aí você vai perceber quão profunda ela é ou não é. Tá? Se ela for profunda o suficiente, ela vai se sobrepor naturalmente, não através de uma sobreposição empírica, mas essa terceira coisa, você vai ver que isso daqui, apesar de ter tido cada um dos 2 primeiros passos, terem sido o seu próprio momento e terem apresentado para você momentos de clareza, você não precisa seguir com eles. Você consegue seguir apenas com esse momento de vigência, essa coisa que aflora independentemente do que foi apurado nos 2 primeiros passos. Então essa é a terceira coisa, tá? A quarta coisa, muito importante quando você se depara com um processo de contrassignalação, que é de uma percepção que você está tendo do mundo exterior ou de algo na sua vivência de vida humana pessoal. Depois, né, do momento de aprofundamento, do momento de checagem, do momento de vigência, aí vem um momento de sublimação. Você faz mais um processo de desaproximação, de distanciamento. Agora você se distancia até do que você fez no terceiro passo. Você entendeu que isso daqui consegue imperar, existir em base própria, tá? Nem precisava dos 2 primeiros, mas você viu o quão superior isso mesmo diante da estrutura que você viu nos 2 primeiros passos, que poderiam dar suporte para este. Mas este nem precisa dessas 2, mesmo sendo muito bem estruturadas. Então aqui você fez um distanciamento no ponto 3. No ponto 4 você faz um distanciamento do primeiro distanciamento. Então você é sublimado. Você volta a um estado que eu diria
o evento de contrassignalação ou contrassignação, mas às vezes até mais além do que aquele momento prévio de paz e harmonia que você estava antes da contrassignalação ocorrer. Já não é mais o mesmo momento de paz, mas é uma paz, eu gosto de chamar de paz subversiva, né? Esse passo 4, porque ela é uma paz que ela meio que traz com ela uma camadinha dessa experiência expansatória que você teve nos 3 primeiros passos. Então ela é assim, ela é aquele estado de paz que você já mantinha antes de uma experiência de contrassignalação, e numa vida da ascensão você vai ter várias experiências de contrassignalação, mas ela meio que traz os pontinhos, sabe? Os dividendos, os ganhos dessa meio que transmutação que aconteceu nesses 3 primeiros passos. Aí você vai falar, tá, Thiago, o que foi transmutado nos 3 primeiros passos? Nada em específico. Na realidade, o que foi transmutado foi a sua capacidade de exercício da sua consciência se movimentar nesses espaços bem lacrimosos, nesses espaços internos de reflexão bem pegajosos, e ela não sentir nem mesmo a necessidade de transmutar. Então isso é uma transmutação, né, do exercício da consciência andante dentro dos parâmetros do seu mundo, dos seus mundos interiores. Então, aqui no quarto há essa paz subversiva. É incrível, você passou pelos 3 primeiros pontos e parece que, assim, dentro do processo, coisas fizeram sentido, mas quando você chega aqui, nada fez sentido com nada, nada disso foi relevante. E esse não relevante é que trouxe essa paz subversiva, uau. É um empoderamento, gente, meio acuchado, como eu gosto de dizer, e por acuchado eu quero dizer, é um empoderamento meio desprovido de necessidade de ser, e por isso que ele parece tão empoderado, ele parece tão visionário para você, quando você sai dos 3 primeiros passos. E aí, depois desse espaço aqui de paz subversiva, que é o 4º passo para atravessar uma contrassignalação, o 5º é não deixe ir. Aqui é meio estranho isso. Não ponha um ponto de finalização. Finalizei, agora eu volto para minha vida normal. Está resolvido isso daqui. O que quer que o universo quisesse falar para mim, né? Na verdade, o universo me fazendo um desafio consciencial. Não deixe ir. Apenas agarre-se de volta ao fluxo. Então pensa que a contrassignalização é tipo assim, você está caminhando no fluxo de energia universal, né? E tem altos e baixos, e normal, certo? Que são prescritos do caminho. Mas do nada, às vezes, tem um alto que ele acontece, tem essa protuberância que sai dentro do fluxo, bem no momento que você também está passando por um alto no fluxo. Então, assim, ó, você vai passar por um alto e faz assim, entendeu? E te leva aparentemente para fora do fluxo. Ok? E isso vai continuar te levantando para fora do fluxo até você ficar tão transparente que você passa por essa coisa e você cai para dentro do fluxo de novo. Ou pode ter um momento de baixa no fluxo, vamos pensar assim, um valezinho, né, no fluxo universal. E aí você tá vindo, ó, você já sabe que você ia descer mesmo, mas aí faz assim, né, dentro do buraco, né, desse caminho aqui que é envergado para baixo, aparece um outro buraco, que você, e aí você vai caindo para baixo assim, né, e parece ter uma força que vai te empurrando para baixo, aí você tem que se tornar transparente para voltar para dentro do fluxo. Então, assim, o que é estar no fluxo universal? É estar no fluxo e momentaneamente sair do fluxo, quer para cima ou quer para baixo, ou para os lados. E não é que você sair do fluxo, é tipo meio que um pedágio do fluxo universal. Você tem que deixar algo. Nos momentos que o próprio fluxo universal te retira do fluxo, ele está te pedindo o que você está disposto a deixar lá fora do fluxo para você voltar para o fluxo. É sempre assim, é sempre requerido de você. O que você vai apresentar agora no fluxo para você continuar no fluxo, entende? É meio assim, alma, é como se Deus ficasse perguntando no momento, você tá no fluxo há tanto tempo, tá legal aí no fluxo? Vamos te tirar um pouco. E aí, você quer continuar no fluxo ainda? Continuamos aqui no nosso trato de você girar dentro do fluxo, então é até legal esses momentos de conversa com a consciência universal, que a consciência, ela se abaliza e ela se certifica de que você está inteiramente consciente no fluxo, não simplesmente por querer estar no fluxo ou ter alcançado o fluxo.
Então, uma consciência que é feedback seu, é isso, é Deus querendo feedback de você. Contra-assignação ou contra-assignação é Deus querendo feedback de você, de como está sendo a sua experiência no fluxo. Então, agarre-se novamente para o fluxo, é o quinto. Não encare isso como um momento à parte do fluxo, mesmo que tenha acontecido de fato fora do fluxo. Agarre-se de volta para o fluxo e entenda que esse foi não algumas surpresas dentro do fluxo universal, mas isso foi algumas das morfagens que o fluxo universal traz para nós. Parece que tudo isso que eu estou falando está muito deslocado do que a gente está vivendo no mundo físico agora. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas, isso ninguém nega, mas parece até muito abstrato, né, os 5 passos que eu dei. Mas não são. Você vai reconhecer a contra-assignação quando ela acontecer. Quando ela chegar para você. E serão várias. Principalmente se você já está tão no momento presente que você não olha nada por ser alguma coisa, sabe? Quando você já não enxerga mais nada como tendo um significado intrínseco ou inerente a essas coisas. Certo? Você está ali vivendo a sua vida e aí do nada você estava tão desgrudado, desprendido da noção de que as coisas precisam ter um significado, que quando você olha, você já reconhece, você fala, isso aconteceu porque significa isso, que depois de tanto tempo nesse estado, começa a ficar muito protuberante para você, esse fluxo onde começa a te forçar a você ter que ver coisas como tendo um significado inerente. É meio estranho, é um reverso, né? Nesse caso aqui é um reverso, aí já não é um inverso. Né? No universo, quanto mais desprendido você é, mais você começa a ver significado nas coisas. É muito louco. Mesmo você sabendo que não tem significado. No universo, quanto mais prendido, apegado às coisas, menos você consegue ver significado em tudo. Você pode ver, a gente fala assim, pessoas que têm depressão, pessoas que ficam 10 anos da vida estacionadas, muito amargorizadas, né, amargas, muito assim... Sabe aquelas pessoas que entram numa neblina e passam 10 anos da vida? E aí você fala, não, são pessoas que desapegaram muito, que a pessoa fala, eu não quis mais ir pro trabalho, eu não quis mais continuar na minha carreira. Não, na verdade é o contrário, são pessoas que eram muito apegadas. Elas eram tão apegadas, né, e a alma delas não conseguiu fazer essas personalidades humanas quebrarem com esse apego, que essas almas se enuviam-se, essas almas entram numa neblina, que aquela coisa não vai voltar. E aí essas pessoas ficam nessa neblina, às vezes 10 anos, 15, 20 anos, justamente pelo apego. Não tem mais nada para elas segurarem lá, mas assim, metafisicamente, mentalmente, elas estão se segurando alguma coisa, tá? Então, esse que é o louco. Aí, por isso, como essa coisa não tá mais lá, elas não veem mais sentido em nada. Então, é o contrário. No universo, quanto menos apegado você é às coisas, mais você vê um sentido em tudo. Quanto mais apegado você não está no desapego, menos sentido você vê em tudo. Porque o sentido para você virou uma espécie de uma única face. E essa única face para você, às vezes o que representa ser humano, é aquela coisa ou aquela pessoa em específico. Então, a contra-assignação, na verdade, vamos dizer, esse efeito colateral de você já estar muito desprendido a tudo no universo. Você ser a sua própria coisa. E aí o universo sabe que você está limpo o suficiente para ele te contra-assignalar de que você está tão no dessentido, e por isso que você está tão leve, de que agora você consegue visualizar, sabe? Sem sujeira, o quão sentitorial, eu gosto dessa palavra, quão sentitorial ou sentidorial é a experiência universal. Então essa é a contra-assignação. Uau, não esperei que fosse a esse ponto. Eu não sei se todos os exemplos que eu dei foram os que ajudam mais no entendimento desse efeito colateral de você estar na presença, mas tá aqui, tá registrado no YouTube. Talvez vai servir para vocês, vai dar um direção
para vocês. Eu acho que toda a ideia dessa live é o quanto mais estranho as coisas vão ficar nesse mundo físico, porque há um número suficiente de pessoas agora no planeta se separando, se desprendendo-se da ideia de espaço e tempo. O planeta está se desprendendo dessa camada na qual ele esteve. Então estamos adentrando, até aqueles que não se veem como adentrando e não estão acordados por essa noção, estamos todos adentrando no fluxo universal. Então, no fluxo universal tem a contra-signalização. Então, a nível planetário, em várias áreas econômicas, política, social, nós vamos ver eventos muito desbaratados, muito notoriamente sem noção acontecendo, e aí você saberá que é a contra-signalação. E, obviamente, as pessoas atravessando os eventos, a mídia cobrindo certos eventos, ela não vai falar, é a contra-signalação, mas é a contra-signalação. Eles só não vão ter o termo, eles vão explicar isso, obviamente, dentro de uma mentalização, dentro de tentar corrigir aquilo ali historicamente, ou por dentro da luz histórica que os intelectuais do mundo têm sobre o evento, a circunstância, mas vocês que estão aqui no canal saberão melhor o que está a acontecer. Em resumo, Deus sempre quer um feedback, tá? Para Deus não é suficiente você estar lá no fluxo, você tá feliz. Deus, ele quer saber o quão bem você se conhece. E às vezes ele o que eu posso dizer, a contra-signalização é tipo Deus abanando, né, de fora do fluxo para você, para que você perceba que ele não é só o fluxo, ele não está limitado ao fluxo, certo? E é Deus querendo ver o quão bem você consegue manipular o fluxo a seu favor, já que agora você está no fluxo. É uma conversa pra gente doida. Conseguiria facilmente observar todos nós dentro de uma sala psiquiátrica, não sei, com aquelas paredes brancas, sabe? A gente conversando isso e os caras olhando lá, né, pelo vidrinho. Meu Deus, o que esses loucos estão falando? Mas é isso, brincadeiras à parte, pessoal. Agradeço muito por vocês terem estado aqui. Talvez alguns de vocês já tenham experienciado a contra-signalação. E se sim, me diga nos comentários como que foi a experiência. Alguns entram em certas contra-signalações e nunca mais saem. Porque é isso. A contra-signalação, ela vai contra, tá até no próprio nome, contra toda a logicalidade, toda a racionalização, toda a mentalização. Então não dá para você mentalizar. Você tem que ter essa eureka de que você está nisso, mesmo que na hora você não tinha um nome para isso. É uma experiência espiritual de desabrocho. Não é de desabrochar, é de desabrocho, tá? É um abrochar para assim, é um desabrochar para dentro. Então, a pressão tem que ser feita de cima para baixo, não de baixo para cima. É muito mais difícil fazer essa pressão no contrário, no sentido contrário do qual um desabrochar sempre acontece. Eu sei, eu estou usando muitas figuras de linguagem aqui, talvez quanto mais eu falo, talvez mais complique, mas eu acho que eu até consegui fazer um bom trabalho em passar tudo o que vocês precisam saber sobre a contra-signalação. É isso. Tenha uma linda noite, eu agradeço muito a todos vocês. Se ainda não fez a inscrição no canal, a hora é agora. Também deixa um joinha nesse vídeo, assina o canal para novas notificações e nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Até a nossa live de domingo mensal do mês de junho. Espero vocês lá. Abraços, tchau.